Com a restrição à venda de milhões de carros, como Mercedes, BMW e Volkswagen, na União Europeia desde o início de 2025, o comércio global foi reestruturado. A indústria automobilística, em particular, foi um dos setores mais afetados por essa transformação. As tarifas dos Estados Unidos de até 50% sobre aço e alumínio abalaram as bases de produção e as cadeias de suprimentos. Amanhã, estas tarifas se estenderão a vários países, incluindo Canadá, México e outros. 7 que se voltaram para proteger suas próprias indústrias. Em resposta ao protecionismo dos Estados Unidos, nações como Brasil, México, Austrália, França, Coreia do Sul, Dinamarca e Alemanha começaram a abrir suas portas para o Canadá por meio de diversas colaborações. O Canadá se tornou um porto seguro para esses países devido a novos acordos comerciais, bem como a sua infraestrutura logística e industrial. Será que a preferência desses países pelo Canadá, especialmente no setor automotivo, é apenas uma retaliação contra os Estados Unidos? Vamos analisar os detalhes dos últimos desenvolvimentos no mundo. A imposição dos Estados Unidos de uma taxa de 25% sobre a carne bovina brasileira em março de 2025 colocou em risco uma receita de 12,8 bilhões de dólares. Quando a soja e o etanol foram atingidos pelas mesmas tarifas, os agricultores sofreram. No entanto, o Brasil agiu rapidamente e assinou um novo acordo de 2 bilhões de dólares com o Canadá. Esse fluxo de carne bovina para Alberta e Manitoba, soja para Saskatoon e etanol para Quebec, não apenas salvou 5 mil empregos de agricultores, mas também criou centenas de empregos no Canadá. O Brasil também abriu seus subprodutos de etanol para a China, com o objetivo de rapidamente desviar produtos para outros destinos, em vez de lidar com as tarifas dos Estados Unidos. O México também fez uma mudança de direção semelhante. Quando o México impôs uma tarifa de 35% sobre peças automotivas, bases de produção como Ciudad Juárez e Monterrey foram duramente atingidas. Mas, graças à cooperação do Corredor Norte, o México transferiu 8,2 bilhões de dólares em peças automotivas para Ontário. A medida revitalizou as linhas de montagem em cidades canadenses como Windsor e Brampton. Claro, as autoridades canadenses têm uma preocupação: se peças chinesas vazarão por essa rota. No entanto, a parceria México-Canadá estabilizou muitas fábricas, evitando seu fechamento, e abriu portas para novas negociações sobre o futuro do Tratado México-Estados Unidos-Canadá, USMCA. O problema da Austrália está relacionado a matérias-primas e recursos energéticos. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 30% sobre as importações de minério de ferro e lítio, minando a riqueza mineral da Austrália. Em um acordo de 3,5 bilhões de dólares, chamado Iniciativa Estrelas do Norte, a Austrália desviou seus recursos para portos canadenses. Eles abasteceram siderúrgicas em Ontário via Vancouver e Thunder Bay, e transportaram carbonato de lítio para Welland, para uso em ônibus elétricos. Isso garantiu os empregos de milhares de mineradores australianos, e o Canadá também fortaleceu sua posição na produção de aço e baterias com essa medida. Como resultado, a Austrália, incapaz de vender diretamente para os Estados Unidos, encontrou uma segunda saída em sua geografia setentrional. Vamos passar para o setor de hidrogênio da França. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 30% sobre os eletrolisadores de hidrogênio, congelando pedidos de produtores franceses. A solução para o cancelamento de pedidos veio em um acordo de infraestrutura de 1,2 bilhão de dólares com o Canadá. Isso permitiu à França exportar seus próprios eletrolisadores de hidrogênio para o norte, treinar talentos locais no Canadá para usar a tecnologia e manter sua própria produção. O plano é construir 4,5 gigawatts de capacidade até 2030, garantindo as grandes ambições de hidrogênio da França por meio de uma parceria em outro continente. Na Coreia do Sul, os Estados Unidos impuseram uma taxa de 20% sobre os módulos de íon lítio, enfraquecendo a posição das empresas coreanas no mercado californiano. Em resposta, LG Chem e Samsung SDI assinaram um memorando de entendimento de 1,7 bilhão de dólares com a Northvolt Canada. À medida que os módulos de bateria fluíam para Windsor, London e Hamilton,
cerca de 3.000 empregos foram preservados na Coreia e centenas de novos técnicos foram treinados no Canadá. Por outro lado, a LG Energy Solution está planejando uma nova fábrica de baterias no formato 4680. Essas etapas permitem que a Coreia do Sul continue a manter sua competitiva tecnologia de bateria no cenário global por meio do Canadá. A situação da Dinamarca diz respeito à energia renovável. Quando os Estados Unidos impuseram uma taxa de 30% sobre os componentes de turbinas eólicas, uma cadeia de cancelamentos de projetos dinamarqueses começou. Em resposta, um acordo de $1,5 bilhão com o Canadá foi estabelecido em abril. Isso abriu as portas para turbinas dinamarquesas em regiões como Nova Escócia e Saskatchewan. As empresas dinamarquesas mantiveram 900 empregos, enquanto 100 novas posições foram criadas no Canadá. A Dinamarca está determinada a expandir sua capacidade de energia eólica, mas desta vez está buscando uma estratégia de exportação baseada no Canadá, em vez dos Estados Unidos. Vamos falar sobre o acordo bilateral da Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa e o coração da indústria automobilística. Quando os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% sobre veículos e peças, milhares de trabalhadores alemães foram ameaçados. Então, a Alemanha encontrou a solução na assinatura de uma cota de peças automotivas isentas de impostos de $10 bilhões com o Canadá. Componentes-chave agora fluem para as fábricas canadenses, para que a linha de montagem alemã continue a operar sem interrupções. Enquanto isso, a Alemanha também conseguiu garantir suprimentos de hidrogênio do Canadá para aumentar sua segurança energética limpa. Isso criou um volume de comércio bilateral. O fluxo de peças de carro continua ininterrupto, e o acordo de hidrogênio é um plano para compensar a futura dependência energética. Todos os 7 países se voltaram para o Canadá como um centro para evitar as tarifas americanas. Alguns começaram a enviar carne e grãos, outros lítio, peças automotivas, hidrogênio ou turbinas eólicas. O ponto em comum é o esforço para proteger a produção e o emprego, formando novas alianças comerciais contra as medidas protecionistas dos Estados Unidos. Mesmo países como a Dinamarca, um gigante da energia renovável, a Austrália, um especialista em mineração, ou a França, um ambicioso produtor de hidrogênio, estão avançando com o lema "Negocie com o Canadá, contorne os Estados Unidos". A razão é simples. Impostos altos corroem as margens de lucro das empresas e desencadeiam cancelamentos de pedidos no mercado dos Estados Unidos. Então, como essa nova marca comercial pode mudar o cenário automobilístico global? A indústria automobilística exige cooperação global, não apenas na produção do produto final, mas também em matérias-primas, peças e logística. Nesse processo, a mudança das exportações de peças automotivas da Alemanha para o Canadá e o movimento do México em direção à mesma rota através do Corredor Norte podem mover as linhas de montagem que inicialmente deveriam ocorrer nos Estados Unidos para o Canadá. Se essa tendência se tornar permanente, os consumidores americanos podem ser apresentados a veículos ou peças canadenses, e a participação de produtos fabricados no exterior no mercado americano pode aumentar. Claro que isso também pode levar os Estados Unidos a novas medidas. Se as políticas protecionistas que favorecem a manufatura local alienarem ainda mais os países europeus e asiáticos, sérias lacunas podem aparecer na cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. Os consumidores podem enfrentar preços mais altos ou menos opções de modelos. Os fornecedores de materiais para fábricas dentro dos Estados Unidos também podem perder receita. Portanto, essas guerras comerciais podem não ser uma situação em que um lado ganha e o outro perde, mas sim de danos mútuos ou uma mudança para diferentes geografias. Considerando que até mesmo o México, que é próximo aos Estados Unidos, está se voltando para uma parceria canadense, o mapa comercial está em rápida transformação. Ainda assim, fatores como a possibilidade de as tarifas mudarem a longo prazo ou a atmosfera política nos Estados Unidos mudarem em uma direção diferente podem remodelar esse cenário. Por enquanto, parece que cada país de alguma forma abriu portas com o Canadá para salvar seu próprio setor. Veremos nos próximos dias
Se os setores atingidos pelas altas tarifas levarão a uma mudança global permanente, ou se tudo voltará ao normal após uma flutuação temporária. O que você pensa sobre essa questão? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.